Boa noite a todos. Esse boa noite não é uma boa noite do pessoal que está saindo de uma pandemia, está prestes a ficar livre em todos os sentidos. É uma boa noite fraca, não é uma boa noite aqui do pessoal do Centro Espírita José Marques Garcia. O pessoal da internet está aqui acompanhando a gente e eles querem receber um fluido mais forte de vocês, né? Então, e principalmente eu aqui na condição de facilitador do nosso bate-papo, eu preciso receber boas vibrações, senão eu vou acabar até dormindo com vocês aí sentados. Então, uma boa noite bem forte. Boa noite! Boa noite! E esse é o Centro Espírita José Marques Garcia, do Chico. Brincadeiras à parte, meus irmãos, prazer muito grande estar aqui com vocês nessa retomada, né? Principalmente para mim. Antes da pandemia, a última palestra eu estava vendo nas minhas anotações, foi no dia 14 de março de 2020, no saudoso 14 de março de 2020, pré-pandemia, né? A partir de então, nossas vidas mudaram completamente. Fiz uma outra palestra, semi-presencial também, mas a partir de agora a gente retomando presencialmente e se Deus quiser, com cada vez mais casas aderindo a esse presencial. Boa noite especial aos nossos amigos que nos acompanham aqui através do Instagram, José Marques Garcia, pessoal que está sempre aí conosco. Espero que todos nós tenhamos uma noite de muita luz, muita paz e, na medida do possível, de muito aprendizado. Coube a mim falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, a infelicidade real. Todos nós, nas nossas andanças pela vida no sentido material, físico, psicológico, nós nos relacionamos com as outras pessoas. E esse relacionamento não necessariamente nos traz coisas boas. E é isso que o capítulo de hoje, o item de hoje do Evangelho vai poder nos explicar. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas no último domingo, no programa Fantástico da Rede Globo de televisão, passou o caso de uma engenheira, a Cristina Pinho. Uma mulher que foi criada, educada, que se graduou na década de 70, num curso majoritariamente masculino. Ela se formou em engenharia mecânica. Ela dizia que tinha ela e mais 6 ou 7 alunas num curso com mais de 60, 70 homens. E apesar de todo o preconceito existente naquela época, ela foi uma das melhores alunas da sala, uma das melhores alunas da universidade. Como conseguiu construir, através do seu conhecimento, do seu esforço, da sua dedicação, uma carreira profissional interessante. Logo depois de formada, ela foi aprovada no concurso da Petrobras. E dentro da Petrobras também, buscando novos ares, novos desafios, ela chegou ao posto de comandar uma plataforma de petróleo. Em torno de 600 pessoas, obviamente a maioria homem, lá no oceano para extração de petróleo, estava sob o comando dessa mulher. E ela, no campo profissional crescendo, no campo pessoal, conseguiu também ser feliz, construir uma família, ter 3 filhos, ter um marido que a apoiava, e ela dizia isso na entrevista, que o marido sempre apoiou ela da melhor forma possível. Ou seja, era aquela vida que todos nós sonhamos, pessoalmente, profissionalmente, tudo tranquilo, tudo equilibrado. Até que num dia de domingo ela acorda e recebe a ligação dos Estados Unidos, país no qual a sua filha estava morando, que estava estudando, estava estagiando. E de lá veio a informação que a filha dela tinha sofrido um acidente. Infelizmente a filha dela tinha desencarnado. E essa reportagem me chamou a atenção porque ela falou uma frase que para nós do Espiritismo cabe muito bem. Ela disse a seguinte frase, abre aspas: eu tinha tudo sob o controle, fecha aspas. Aí essa reportagem me chamou a atenção e eu fiz questão de trazer ela para vocês. Porque nós, seres materiais, seres imperfeitos, seres em evolução que somos, achamos que todos nós temos tudo sob controle. Até que surge o quê? Até que surge um irmão nosso chamado coronavírus. Até que surge o abandono do lar por um ente que nós resolvemos nos casar, que nós resolvemos nos relacionar e construir família. Até que um filho nosso se revolte e também abandone o nosso lar. Até que alguém querido do nosso grupo familiar parta para o mundo espiritual. Mas nós não estamos preparados para isso. Mas as coisas não funcionam, melhor dizendo, no nosso tempo. As coisas funcionam no tempo de Deus. E a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, mostra isso para nós
todos os dias, de todas as formas. O problema nosso, quando nós entramos para o Espiritismo ou arriscamos entender o Espiritismo, entender a ótica divina através da doutrina espírita, é que a gente acaba se frustrando. Em que sentido, Carlos? A gente se frustra por quê? Porque a doutrina espírita, antes de ser uma solução dos nossos problemas, ela é o quê? A maximização dos nossos problemas. Porque ela diz para nós, e nesse capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos, Kardec, a espiritualidade registra de forma muito tranquila que todo aquele sofrimento pelo qual você está passando hoje é fruto da sua postura. Mas como fruto da minha postura, Carlos? Eu já nasci sem um braço, eu já nasci sem uma mão, eu já nasci sem o raciocínio lógico, eu já nasci com a diabetes, eu já nasci com ele, com o tempo eu desenvolvi o câncer. Isso são tudo coisas que eu não consegui plantar nessa vida ainda. E aí entra a doutrina espírita. Mas quem disse que você é só essa vida? Quem disse que você, Carlos de Mendes, os problemas que você tem, e tenho muitos por sinal, se resume somente à sua atual encarnação, somente do berço atual até o túmulo que você vai ter logo em frente, logo considerando a existência espiritual, a infinita existência espiritual. Todos nós plantamos hoje para colher o amanhã, e o amanhã necessariamente não é depois da meia-noite de hoje. O amanhã pode ser numa próxima encarnação, o amanhã pode ser evidentemente depois da meia-noite de hoje, mas ele também é algo que a gente tem que olhar ao longo do tempo. E para que nós, assim como dizia aqui a Cláudia Pinho na entrevista, Cristina Pinho, perdão, na entrevista, que não nos iludamos com o fato de acharmos que está tudo sob o nosso controle, é que todos os dias nós temos que fazer a nossa autorreflexão. Mas para que eu faça a minha autorreflexão, eu careço de um elemento essencial, de algo básico, que todos nós sabemos que temos que ter, mas que todos nós esquecemos todas as vezes. Que é o que? Alguém arrisca dizer? O que nós precisamos ter? Humildade. Se você não tiver humildade plantado na sua consciência, plantado no seu coração, plantada no seu cérebro, plantado na sua boca, aí você escolhe o lugar que você plantar ela. Se você não tiver plantado a humildade dentro de você, você não terá condições de fazer uma reflexão adequada, e você achará que está tudo sob o seu controle. Emmanuel tem uma frase fantástica no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 5, inclusive o nome é Humildade do Espírito. Ele fala o seguinte: a humildade é um ingrediente indefinível e oculto, veja, ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da boca invariavelmente amarga. Perdão, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Eu vou repetir. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Sem humildade nós não somos nada na construção de evolução do espírito. A gente pode até achar que é alguma coisa. Pô, eu sou diretor da empresa, eu sou dono do meu carro, eu sou correntista em um determinado banco, eu uso determinada roupa, determinado sapato, tenho o último celular do último modelo, e a gente vai cada vez mais se iludindo com essas coisas materiais. E a gente acaba se perdendo nesse mundo, vasto mundo, chamado planeta Terra, que é um mundo de expiação e prova, que é um mundo imperfeito. Vocês querem ver um exemplo básico? Porque todos nós hoje estamos de alguma forma, quem aqui, né? Eu falo por mim, quantas vezes nós já criticou os governantes de Rússia e de Ucrânia pela guerra que eles estão fazendo? Todos nós aqui. Não é absurdo, em pleno século XXI, depois de tudo que a humanidade já passou, na primeira, na segunda, e tantas outras guerras de vários outros lugares que aconteceram, estamos prestes a um terceiro conflito mundial, e talvez nem haverá o terceiro conflito mundial, porque em razão da potência das armas nucleares que as duas, principalmente a Rússia, tem, pode-se um apertar de botão, acaba com o mundo, explode tudo. Nós criticamos, falamos, onde que está Deus que deixa isso acontecer? Oh meu Deus, por que esses espíritos, esses governantes são espíritos tão pouco evoluídos no sentido do amor? Aqui no Brasil, há 2 anos aproximadamente, acho que nem isso, o Drauzio Varela, o médico Drauzio Varela, conhecidíssimo,
foi fazer um documentário, fazer uma reportagem no mesmo programa fantástico da Rede Globo de televisão. E ele falava sobre a condição dos transexuais nas cadeias públicas, nos presídios, nas penitenciárias. E ele foi lá entrevistar um deles, e lá, chegando, ele perguntou como é que era a condição, como é que estava isso, como é que estava aquilo, o fato de ser transexual. E perguntou para esse irmão, é o irmão nosso que está lá encarcerado, que errou, que está pagando pelo erro, do que ele sentia mais falta, porque ele não recebia a visita das famílias. E esse irmão nosso, disse que sentia a falta de um abraço. O que ele mais sentia era a falta de abraçar alguém. E o Drauzio Varela, instintivamente, amorosamente, levantou e deu um abraço nesse irmão que estava lá encarcerado, que ainda está encarcerado. No dia seguinte, as redes sociais, as mesmas redes sociais que nós utilizamos, muitas vezes para passar as notícias ruins, mas não passamos as boas, caiu em peso em cima do Drauzio Varela, falando que ele estava protegendo o bandido, que ele estava ajudando o bandido, que ele não foi lá abraçar a família da vítima daquele bandido, que ele estava, de certa forma, incentivando os bandidos a praticarem crimes. Todas essas críticas construídas contra o Drauzio Varela naquele episódio especificamente, feita por nós nas redes sociais, é a mesma crítica que nós fazemos com os nossos irmãos que estão guerreando. A mesma postura dos irmãos guerreando lá, nós fizemos a nossa postura na rede social. O que eu quero dizer é que, ainda que as pessoas errem, ainda que as pessoas estejam na infelicidade real, que é o nosso tema de hoje, não cabe a nós, enquanto na altura da nossa sabedoria e da nossa postura de julgar, dizer quem está certo ou quem está errado. O amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, o amor que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, é justamente esse. É para a gente amar quem? Porque aquele que está próximo de ti, que goza da sua confiança, que goza do seu amor, ele já entende que você gosta dele. E não há desafio nenhum em crescer no amor em relação a isso. E nós, seres espirituais em evolução que somos, seres imperfeitos criados por Deus, que colocou a gente para rodar, que empurrou a gente e falou, vai ser feliz. Esse crescimento do amor é para aqueles que nos desagradam, é para aqueles que pensam diferente da gente, é para aqueles que no ambiente profissional pensam diferente de você, é para aqueles que na casa espírita querem fazer A e você quer fazer B, e ainda que você saiba que o A proposto para ele já não é mais adequado naquele momento, mas você tem que ter a paciência, você tem que ter a humildade para poder entender o nosso irmão. No ambiente familiar, quando o seu marido ou sua esposa quer fazer algo que você naquele momento não quer, você tem que ter a paciência, a humildade, o amor para poder conversar e da melhor forma possível entender ele, porque em outras situações foi ele ou ela que te entendeu. E nós temos a vã impressão de que a infelicidade é algo fora de Deus. Não necessariamente. No capítulo proposto aqui, no capítulo 5, item 24, felicidade real, nós temos uma mensagem de um espírito de luz, que é a Delfina de Girardin. E ela disse o seguinte lá: a infelicidade para os que só veem o presente, a verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Imagina a seguinte criança: você tem um filho, uma filha, um sobrinho, um primo, pequeno, de 2, 3 anos de idade. Você coloca ele na frente da televisão para assistir o desenho animado. Hoje é a galinha pintadinha, né? Tem o Cocoricó, na época do meu filho era Cocoricó, agora não é mais, é galinha pintadinha. E todos os outros desenhos, você coloca ele sentado ali na frente da televisão, né? Hoje as televisões são grandes, etc. Smart TVs, ele começa a assistir, e se você deixar, ele fica 1, fica 2, fica 3, fica 4, fica 5 horas assistindo. Só que o médico, os especialistas, a ciência disse, olha, isso não é interessante para a criança. O processo de formação cognitivo dele, na questão da formação do cérebro, né? Determinado tempo você tem que limitar isso. E aí o que você faz? Você vai lá e retira, com todo carinho possível, o seu filho, sua filha, o seu primo, o seu sobrinho de lá. O que ele vai fazer para você imediatamente? Vai protestar do jeito dele.
vai chorar, vai reclamar, vai tentar te bater. É isso que você faz com Deus, quando Deus manda uma experiência para você. Quando Deus te tira da frente da televisão que você gosta de assistir, daquilo metaforicamente falando, quando Ele te manda um câncer, quando Ele te tira um ente querido, quando Ele te dá um problema financeiro na sua empresa, quando Ele te dá um desemprego, quando Ele te dá um coronavírus, o que você faz com Deus? Quando Ele te dá a possibilidade de uma terceira guerra mundial, você faz o quê? Você protesta da sua forma, você se revolta, você acha que isso não é possível, mas eu não posso sofrer mais, eu já sofri muito, e aí você está sendo infeliz. E aqui o que ela diz é justamente isso, a consequência de você não aceitar a sua condição. E aqui eu não estou defendendo que todos nós sejamos submissos às condições adversas pela qual todos nós passamos, e nós só passamos por condições adversas nesse mundo de expiação e prova, mas que nós saibamos tirar da dor que bate à nossa porta, do sofrimento que bate, que traz a nossa lágrima, que nós saibamos o quê? Crescer com isso. E é para isso que o Espiritismo veio como terceira revelação. É para isso que Allan Kardec trouxe para nós através da codificação espírita, porque ele, Allan Kardec, Jesus, Francisco de Assis e tantos outros já são espíritos superiores. Eles vieram aqui, se rebaixaram de certa forma, para poder salvar a gente. Ele não precisava. A espiritualidade, o Espírito da Verdade, quando mandou a mensagem, quando a espiritualidade colocou lá nas questões, nas 1014 questões do Livro dos Espíritos, todas as perguntas, todas as respostas, não é para salvar eles, é para salvar você. E o que a gente faz? A gente não lê, a gente não esquece, a gente não pratica, a gente interpreta a nossa forma. Emmanuel, no mesmo Caminho, Verdade e Vida, na lição 3, que chama Examina-te, ele diz o seguinte: a experiência humana não é uma estação de prazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. É por isso que você tem infelicidade real, é por isso que você chora, é por isso que você sofre, para que você, quando suba o degrau da escada evolutiva, o próximo mundo, que é o mundo de regeneração, você tenha condições de fazer parte daquele mundo. Porque se você chegar lá do jeito que você é hoje, você vai atrapalhar eles, a maçã podre. E como é que eu faço isso? Primeiro, na rede social, é não agredindo. Uma situação como aquela do Drauzio Varela, diante de um terceiro conflito mundial, por mais que as pessoas estão sempre falando sobre isso, pensando sobre isso, falando sobre isso, você, no conforto do seu lar, através do sagrado momento da oração, você pense nos governantes que lá estão. Peça para o anjo de guarda deles, que a gente esquece, eles também têm anjo de guarda. Todos nós temos anjo de guarda, graças a Deus, para que eles intervenham da melhor forma possível e que cessem aquela particularidade. Mas mais importante do que isso, que eu ficar só orando para os irmãos que estão numa iminência de uma terceira guerra, é que eu, no meu modo de agir, também não seja bélico, que também não seja tão combativo a ponto de guerrear com o outro. É claro que eu não pego em armas para sair gritando, batendo nos meus vizinhos, mas eu converso, eu falo, e não falo bem, falo mal, dos meus colegas de trabalho, do meu chefe, dos meus atuais governantes. Na minha casa espírita, eu não aceito as condições como elas são colocadas, eu não aceito a dificuldade do outro interpretar, esqueço que um dia eu estava pensando como aquele irmão pensa. Tem uma historinha, certa vez um rei queria saber qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Ele reuniu todo o seu conselho, todo o pessoal que trabalha para ele, e disse para eles: eu dou um prazo para vocês, eu quero saber qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. E aí, os bispos, os assessores, enfim, todo o pessoal, os generais, todo o pessoal que é o conselho ali, que auxiliava aquele rei, se reuniu e começou a ficar desesperado, porque eles sabiam da dureza do rei quando não era atendido nos seus pedidos, e falaram: a gente tem que dar alguma resposta para esse homem. E aí lembraram-se de um senhor que morava muito distante do reino, em cima da montanha, sozinho, e falou: vamos falar para ele ir lá, ele não vai mesmo.
Ele não vai sair aqui do conforto do reino para ir lá visitar aquele senhor humilde que mora sozinho, para buscar a resposta do caminho do céu e o caminho do inferno. E falaram isso para o rei, e o rei, na busca do caminho do céu e do inferno, da resposta para o caminho do céu e do inferno, juntou toda a sua equipe, juntou todo o seu reino, toda a sua trupe, juntou os cavalos e foram visitar esse senhor no alto dessa montanha. Lá chegando uma casinha simples, com aquela chaminé soltando aquela fumacinha, ele morava sozinho, o rei todo pomposo, com a sua armadura, com a sua espada, chegou e já meteu o pé na porta, abriu, lá dentro estava o senhor, ele olhou assustado. Pois não, meu rei. O rei, na sua arrogância, na sua petulância, de um espírito em evolução, chegou para ele e falou: eu quero saber qual que é o caminho do céu e o caminho do inferno. E colocou a espada no pescoço do senhor. Aí o senhor falou: esse caminho com a espada é o caminho do inferno. E acalmando o rei, colocando o rei para sentar na mesa, servindo um pouco de água, disse: esse caminho é o caminho do céu. Então a gente fica preocupado em achar nas escrituras sagradas as respostas para as nossas dúvidas, as respostas para a gente estar mais próximo de Deus. E o estar mais próximo de Deus é quando eu estou mais próximo de alguém e sei lidar com a condição desse alguém, sei lidar com a situação desse alguém, ainda que ele pense politicamente diferente de mim, ainda que ele pense religiosamente diferente de mim, ainda que ele não tenha a mesma condição financeira que eu tenho, tanto para baixo quanto para cima. E a gente tem a ilusão de que a gente só trata mal os pobres, né? Às vezes a gente também trata mal aquele que tem mais que a gente não sabe lidar, e não necessariamente com o aspecto financeiro daqueles que está acima, o coloca na condição espiritual acima de mim. Existem muita gente pobre financeiramente falando, que são muito mais ricos que muitos milionários. Não está atrelado uma coisa à outra. E da mesma forma, não é porque ele está pobre financeiramente que ele não tenha mais condições que eu tenho. Existe a letra, né, do nosso querido Eduardo Gibelli, vocês devem conhecer muito bem. Tem uma frase de uma letra dele, que é da letra da música Jornada, perdão, que fala o seguinte: a jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando e sorrindo. Aqui está uma dádiva de Deus. Por mais que você erre hoje, que você erre amanhã, que você errou ontem, Deus está sempre te dando uma oportunidade. Deus sempre te dá uma oportunidade de você ser alguém melhor. Porque a gente esquece, e todos nós passamos por isso. Antes de encarnarmos nesse atual mundo, a gente estava numa fila muito grande, implorando a Deus a oportunidade para estar aqui. E quando chega aqui que a gente fala: nossa, que saco, hein? Amanhã tenho que levar meu filho no médico. Nossa, que saco, minha esposa não para de reclamar. Nossa, que chato, meu marido não me ajuda, não faz nada. Nossa, que ruim, o governante não manda dinheiro para mim. E a oportunidade que Deus nos deu e nos dá todos os dias, quando nós abrimos o olho do lado de cada matéria, porque pode ser que essa noite você vá embora. Você já pensou nisso? Eu estava vindo para cá, né? E é uma espiritualidade, meu anjo de guarda falou: avisa o pessoal lá do José Marcos Garcia que eles estão morrendo. Desculpa, mas eu tenho que avisar vocês. Vocês estão morrendo. Avisa para você. Não. Avisa o pessoal, foi claro, avisa o pessoal lá. E todos nós estamos, né, brincando aqui, a gente está falando brincando, mas todos nós estamos, cada dia que passa, o dinheiro que eu gostaria de ter nessa atual existência, o fato de eu não ter a saúde que eu gostaria de ter na atual existência, o fato de eu não ter as pessoas ao meu lado que eu gostaria de ter na atual existência, isso não me limita no plano de Deus. Isso me limita na minha cabeça. Porque se eu for esperar ficar tudo bom, tudo bem, 100% para poder agir em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, isso nunca vai acontecer. Porque o mundo é de expiação e prova, o mundo é de dificuldade. Para mim, 3 colheres de arroz é pouco, mas para quem não tem nenhuma, é muito. Então eu posso.
pegar das 3 colheres de arroz que eu tenho no meu prato e passar uma para o irmão. E por aí afora. Eu não tenho condições materiais de ajudar alguém, mas eu tenho 2 ouvidos que ouvem bem. Existe muita gente aí fora, e principalmente dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar, que precisam falar. E a gente não tem a paciência de ouvir. A gente não tem a caridade de ouvir. Existem muitos irmãos que precisam ouvir, e eu tenho condições de falar. Só que eu, em vez de falar sobre Jesus, sobre Deus, eu prefiro falar sobre a guerra, sobre a novela, sobre a discórdia, sobre a fofoca, sobre o roubo. E esqueço que eu posso ser o emissário de Deus, que posso seguir no caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos propôs. Emmanuel, agora no livro Vinha de Luz, diz: o serviço de iluminação da mente, com elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Tempo, esforço, paciência e perseverança. Vejam, essas qualidades, esses atributos, não está no meu marido, não está na minha esposa, não está no meu filho, não está no meu vizinho, não está no meu chefe, não está no meu colega de trabalho, não está no meu dirigente espírita. Isso tudo eu tenho que criar em mim. Isso tudo eu tenho que trabalhar em mim. Porque de nada adianta eu rezar a Deus, pelo amor de Deus, faça minha esposa evoluir. Ela é tão difícil. A minha está aqui, mas é figuradamente, tá? Deus, faça o meu marido ser um pouco mais caridoso. Ele precisa tanto, ele vai sofrer tanto quando ele morrer. Suas orações com relação à evolução de alguém não é para o outro, tem que ser para você. Isso não necessariamente não quer dizer que você não está se importando pelo outro, mas cada um recebe aquilo que planta, porque se fosse diferente, não seria justo. E Deus, a divindade, é justo. A justiça divina é algo que não falha, é uma lei natural que não falha. Continua a Delfina de Girardin, para a gente poder terminar. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Estar numa festa é muito gostoso, mas nem só de festa vive o homem. Sorrir a todo momento é muito bacana, mas nem só de sorriso vive um espírito em evolução. Mostrar poder através do dinheiro, através do cargo que ostenta, através da sua beleza física, estética, é algo gostoso, mas não é algo que se resume a sua passagem pela matéria. Nós estamos aqui muito mais para isso, muito mais do que isso. E não sou eu aqui, nesse momento de reflexão, que vou dizer para você o que você deve ou não fazer. Não é o dirigente espírita, não é o pastor, o padre, o papa, com todo respeito às outras religiões que buscam nessas pessoas as respostas, para aquilo que a pessoa deve fazer. Está dentro de você, plantado lá atrás da sua criação por Deus, na criação divina, aquilo que você deve ser. Evidentemente que a gente não pode se esquecer da lição da aeromoça. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião que sabe, ela fica lá na frente, fala: se houver uma despressurização da cabine, vai cair máscaras de oxigênio na sua frente. Você pega a máscara e coloca em você. Primeiro você se salva, para depois você salvar o outro. Espiritualmente falando, caridosamente falando, pode até parecer um contrassenso, mas primeiro a gente tem que salvar a gente, para a gente poder conseguir salvar os nossos que estão ao nosso próximo. Do mesmo jeito que eu disse que não adianta você pedir a Deus para Ele melhorar a sua esposa, melhorar o seu marido, melhorar o seu filho,
sendo você alguém que não compartilha daquela forma, alguém que não age daquele jeito. Porque você estando seguindo o caminho de Jesus, seguindo o caminho de Cristo, você tem condições de poder ajudar as pessoas que estão à sua volta. Ah, Carlos, como é que eu faço isso? Não sei. Uns sabem cozinhar, outros sabem falar, outros sabem escrever, outros sabem olhar crianças, outros sabem, enfim, mexem bem com dinheiro, administram bem dinheiro. E a partir daí, todas as suas ações que você fizer, não em busca da sua infelicidade, do tumulto, do prazer momentâneo e do prazer pessoal, mas do prazer coletivo, você estará caminhando de acordo com aquilo que Jesus espera de você e que Deus espera de você. Porque nós não estamos de passagem por este plano, nós estamos abençoados com uma grande oportunidade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Para finalizar, eu finalizo com a história do mito de Anel de Giges, que está lá no livro da República, de Platão. Certa vez, um pastor de ovelhas estava cuidando do seu rebanho numa montanha, num monte, e de repente ele viu passando algo no céu muito, tipo um foguete, né? Um cometa, um raio uma bola de fogo cruzando o céu e caindo em determinado lugar. Depois de terminar o seu trabalho com as ovelhas, ele foi lá verificar do que se tratava. Tinha um buraco muito grande, lá embaixo tinha uma estrutura, parecido com uma bola de ferro, uma nave, enfim, algo parecido. Ele, curioso, desceu até lá, abriu essa estrutura de dentro, viu, lá no fundo tinha um homem desfalecido, morto. E o que chamou mais a atenção é que tinha um anel no dedo dele, que brilhava bastante. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém naquele lugar ermo, só ele e as ovelhas. Ele resolveu pegar aquele anel e levou para si, colocou o anel. Chamado para a reunião com o rei para prestar contas a respeito do rebanho das ovelhas, ele e outros pastores, sentados numa conferência, numa mesa, e ele começou a perceber que o assunto estava chato, como toda reunião geralmente é, e ele com o anel, ele começou a brincar com o anel, ele girava para frente, girava para trás, e ele percebeu que quando ele girava para frente, ele desaparecia, as pessoas paravam de conversar com ele, ele girava para trás, ele voltava para a reunião, e ele percebeu que aquele anel dava o poder dele sumir, quando ele quisesse, e a partir de então ele começou a perceber que se ele quisesse ouvir as conversas alheias, ele não era convidado, era só ele girar o anel, ele desaparecia momentaneamente e ouvia o que as pessoas estavam falando. E aí, obviamente, esse sentimento de poder, de estar no lugar sem ser visto, essa ambição começou a aguçar nele, e ele foi crescendo, a ponto de que a história termina ele matando o rei, tentando conquistar a rainha e sendo infeliz para frente. Essa lição mostra para nós o seguinte, que quando nós não estamos sendo notados pelas pessoas, o nosso padrão ético cai, a nossa postura ética cai. Aquela famosa frase que se você quer saber se está certo ou está errado, a mesma coisa que você faz sozinho, você faz na frente de outra pessoa. E o Espiritismo explica para nós que nós nunca estamos sozinhos. O processo de evolução espiritual, você está sempre sendo acompanhado na tua encarnação pelo seu anjo de guarda, mas na existência toda através da nossa própria consciência. Todos nós temos a oportunidade de mais um dia, de mais uma noite, de mais uma semana, de mais um mês, de mais um ano. Que nós não deixemos a infelicidade real trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que ela possa crescer em nossas vidas, mas ao contrário, que o nosso sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, seja reinante em todos os princípios. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare. Meu muito obrigado e até.